O mercado pecuário como um todo segue em alta, com animais para abate, reposição e carne no atacado registrando valores maiores diariamente. É o que aponta o CPEA. As escalas de abate estão entre 7 e 8 dias, o que mantém os compradores com a demanda ativa. À medida que eles oferecem preços um pouco superiores, pecuaristas aceitam negociar e a liquidez melhora. Na parcial de agosto, o indicador CPEA-Exalc acumula aumento de 5,3%, com a arroba sendo comercializada a quase R$ 310. A produção de feijão em Goiás, que é o quarto maior estado produtor, segue em ritmo positivo e deve alcançar na safra 24-25 o melhor resultado dos últimos 4 anos. Segundo a análise da Secretaria de Agricultura do Estado, a estimativa é de que a produção seja de 303 mil toneladas do grão, resultado impulsionado pela adoção de tecnologias e boas práticas que aumentaram a produtividade. O Brasil deve atingir um novo recorde na produção de soja em 2025, segundo projeções da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. A entidade mantém expectativas elevadas para o complexo da soja, impulsionado por uma safra volumosa e bom desempenho nas exportações. A produção nacional deve alcançar 170 milhões de toneladas de soja no próximo ano, alta de 0,4% em relação à estimativa anterior. O processamento interno também segue em crescimento. A produção de derivados acompanha a tendência, tanto farelo como óleo de soja. Ontem nós fizemos uma grande decisão para ajudar as empresas brasileiras que exportam, todas as empresas, pequena, grande e média, nós vamos ajudar as empresas. Nós não vamos deixar nossas empresas morrerem à míngua. E também nós não vamos ficar chorando que ele parou de comprar, não. Nós vamos tentar vender para a China, para a Índia, para a Rússia, para a Alemanha, para qualquer lugar. Vocês sabem quantos mercados nós abrimos em apenas 2 anos e meio, João? Quantos mercados para os produtos brasileiros nós abrimos? 400 mercados completou ontem. Ontem nós começamos a vender carne e miúdos para as Filipinas, que não compravam nada de nós. Então minha mãe dizia para mim assim, às vezes a gente não tinha comida para comer no domingo. Minha mãe dizia, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E eu quero dizer para os brasileiros, se os Estados Unidos não quiserem comprar, não tem importância, eu não vou ficar chorando, não vou ficar rastejando, eu vou procurar outros países para vender os produtos que eu vendo para ele e vamos seguir em frente. O secretário do Ministério da Saúde, Mozar Júlio Tabosa Salles, e o ex-funcionário do governo, Alberto Kleiman, tiveram seus vistos para os Estados Unidos revogados nesta quarta-feira. Washington acusa os dois de terem desempenhado um papel no planejamento e execução do programa Mais Médicos, em que o governo federal contratou cubanos para conseguir preencher vagas no Sistema Único de Saúde. Em um comunicado, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que ambos utilizaram a Organização Pan-Americana da Saúde como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem cumprir os requisitos constitucionais brasileiros, contornando as sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Segundo o chefe da diplomacia americana, dezenas de médicos cubanos relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte do programa e o governo dos Estados Unidos acusa Salles e Kleiman de pagar conscientemente a Havana o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos, enriquecendo o corrupto regime local. O Brasil tem estado sob o foco do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos últimos meses, principalmente devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. Em clara oposição às políticas cubanas, Bolsonaro comparou o Mais Médicos à escravidão, o que levou a Havana a retirar esses trabalhadores em novembro de 2018, pouco antes de Bolsonaro assumir o poder em janeiro de 2019. Mais de 8 mil médicos cubanos participaram de 2013 a 2018 do programa, criado para atender regiões pobres e zonas rurais do Brasil. Desde que voltou ao poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reativou o programa, mas se comprometeu a priorizar os profissionais brasileiros. Em uma postagem nas redes sociais, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Mais Médicos sobreviverá aos ataques injustificáveis. O sanitarista acrescentou que o programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa, a população brasileira.
O caminho que o governo federal trilhou é o melhor para todos, é melhor para aqueles que querem ganhar celeridade, mas essa celeridade não deve ser em prejuízo da proteção do meio ambiente. É melhor para aqueles que querem que os seus empreendimentos tenham segurança jurídica, mas essa segurança jurídica não acontece se as leis que protegem o meio ambiente não forem respeitadas e a Constituição Federal, no seu artigo 225, for violada, porque aí abre margem para processos de judicialização. E nós estamos diante de uma das piores crises ambientais que o mundo já viu. Nesse momento, a nossa luta não deve ser para proteger menos, deve ser para proteger mais. Em Roraima, exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos em ação educativa. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Puxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. E a ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27. Câmara de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos conecta casas legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo. Não à exploração sexual. Não ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo. É preciso prevenir, alertar, conscientizar, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Com isso em mente, uma equipe saiu a campo em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Imigrante, taxista, comerciante, fique atento. Se você presenciar ou ficar sabendo de algum crime, denuncie. Tráfico de pessoas na rodovia 174 foi o tema da primeira ação educativa do Mês Azul, voltada a brasileiros e estrangeiros na fronteira do Brasil com a Venezuela em Pacaraima. O objetivo dessa mobilização foi reforçar o enfrentamento ao tráfico de pessoas em Roraima em todas as formas. Trabalho em condições análogas à de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, remoção de órgãos e exploração sexual. O coordenador do Centro de Promoção e Atendimento às Vítimas, Glauber Batista, explica que essa atividade é só uma entre as ações que serão realizadas no mês de julho. E nesse primeiro momento, o público é estratégico, pela constante circulação de informações e contato direto com pessoas em situação de vulnerabilidade. É um momento que a gente está aqui levando todas as nossas informações do nosso trabalho importante que a gente tem da Assembleia, principalmente na prevenção ao tráfico de pessoas, né? E também abuso sexual de crianças e adolescentes, que é o nosso foco. Para abordar a temática em Pacaraima, a equipe do Programa de Direitos Humanos e Cidadania realizou uma panfletagem informativa, em parceria com o Conselho Tutelar do município. Desde 2019, nós recebemos fluxos de imigrantes no nosso município, no qual, dia após dia, a gente recebemos denúncia com tráfico de criança, tráfico de órgãos. Então, assim, é importantíssimo estar trazendo isso para o nosso município. O público-alvo da ação foram os imigrantes, comerciantes e taxistas da região. David é taxista e nunca havia recebido esse tipo de orientação, mas agora diz estar preparado para transmitir essa mensagem de alerta aos passageiros. Eu achei de extrema importância porque todos devem ter esse tipo de informação, né? Porque as pessoas passam por aqui no táxi e muitas vezes elas não têm esse tipo de conhecimento.
Distrito Federal, todos os serviços de emergência, SAMU, bombeiros, polícia e defesa civil, num único aplicativo. Agricultores capixabas recebem material e acompanhamento técnico em suas lavouras. E na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos, artesanato popular e mergulho nas raízes. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Para alguém que está em situação de emergência, um fato decisivo capaz de salvar a vida dessa pessoa é o tempo. Seja uma vítima de atropelamento, uma pessoa correndo risco de sequestro ou alguém preso num apartamento em chamas no alto de um prédio, quanto mais rápido o socorro chega, maiores são as chances de sobrevivência e com menos sequelas. Além do tempo do pedido de socorro e de atendimento de fato pelo serviço público, outro conceito fundamental para o contexto é o da integração de serviços e informações. Por isso, o deputado distrital Jorge Viana apresentou um projeto de lei para criar um aplicativo de celular que reúne os serviços de emergência do Distrito Federal, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar e a Defesa Civil. Tudo isso integrado numa só plataforma e de interface fácil, simples de mexer. Imagine-se numa cena que você chegue para fazer um socorro, né, uma emergência, você tem lá um fio de alta tensão. Você tem que chamar o que a gente chama de recursos adicionais. Então você pode filmar, você pode passar uma foto, mandar para eles e falar assim, olha, aqui tem um fio de alta tensão, eu preciso que vocês peçam para mim, que venha para cá a empresa de energia. Então eu acho que esse recurso a mais vai ajudar e muito. Um paciente que pode estar em crise convulsiva, né, pode inclusive fazer uma telemedicina no próprio aplicativo, então tudo isso pode ser feito através do smartphone. O objetivo é dar ao cidadão mais uma opção de socorro por meio da tecnologia de um dispositivo que está sempre à mão e já é praticamente uma extensão do ser humano, um celular com acesso à internet. Até porque muitas pessoas, principalmente as mais jovens, costumam utilizar os mais diversos recursos dos telefones móveis, mas já não têm o hábito de fazer as tradicionais chamadas telefônicas. O secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do DF acredita que a criação desse aplicativo vai ajudar bastante quem precisa de socorro e também o trabalho dos servidores. As forças têm alguns aplicativos já que fazem isso, mas a ideia de integrar isso numa plataforma só, né, e possivelmente coordenada dentro da Secretaria de Segurança Pública também pode ser um ganho muito interessante, muito produtivo. A proposta de criação do aplicativo faz parte de um processo irreversível de digitalização do serviço público para facilitar o acesso da sociedade às informações de interesse do cidadão. Na CLDF, por exemplo, todo o processo legislativo, incluindo os projetos de lei, pode ser acompanhado pelo site cujo link aparece aqui na sua tela. A pauta de autoria do deputado Jorge Viana tem o número 1555. No campo Ano, você coloca 2025, que é quando o texto foi protocolado. E no espaço Tipo de Proposição, você marca Projeto de Lei. Pronto, está aí o acesso ao texto do projeto e a toda a tramitação. Nesse momento, a matéria está na Comissão de Constituição e Justiça e de lá segue para votação no plenário da CLDF. Mas enquanto o aplicativo dessa matéria não é criado, sempre vale lembrar os números de telefone de emergência de cada serviço público. O da Polícia Militar é 190, do SAMU, 192, do Corpo de Bombeiros, 193 e o da Defesa Civil, 199. Em poucos minutos, o agricultor Jordão Caetano encheu a caixa durante a colheita. Acostumado a trabalhar com outras culturas, essa é a primeira vez que ele faz um plantio de maracujá. Eu cultivo um pouco de tudo, né? Tenho café, mandioca, cana e agora eu fiz essa lavourinha de maracujá aqui, né? Aproveitei a oportunidade, né? As mudas de maracujá ele recebeu em novembro do ano passado. Foram entregues gratuitamente pelo projeto Arranjos Produtivos, desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Depois de alguns meses de cultivo, essa foi a primeira colheita feita por ele. Quando a gente foi lá na reunião lá na vila lá, tinha 4 cultivos. Eu optei pelo maracujá o clima seco, né? A orientação técnica no plantio foi feita por um engenheiro agrônomo do projeto Arranjos Produtivos. A gente fez acompanhamento técnico durante todo o ciclo e a gente ensinou para ele as técnicas, espaçamento, adubações, polinização artificial para ter uma maior produção. O ciclo de uma lavoura de maracujá dura em média de 2 anos e meio a 3 anos. Aqui na plantação do Jordão, a estimativa é que até o final desse ciclo a colheita seja de aproximadamente 30 mil quilos. Foram vários meses de muito trabalho e o resultado é comemorado. A gente sempre trabalha em busca do objetivo. Para nós, o plantio inicial é simplesmente 10% do objetivo. O objetivo é exatamente a colheita. É o que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Feliz, e ver o produtor feliz também. É a satisfação que traz para nós agrônomos. Agradecer, né, a todos os integrantes, né, que entraram junto nesse projeto aí. O Périx, que está sempre aqui me dando assistência aqui, olhando, falando alguma coisa comigo. E todos os integrantes mesmo que entrou, né, no projeto, que graças a Deus está dando certo e estou muito satisfeito. Agulha, linha e muita história para contar. Aqui o fuxico vai além do artesanato. É ferramenta de encontro, escuta e preservação cultural. Na primeira roda do projeto Levanta Povo, moradores e estudantes se reuniram num bate-papo regado à memória e criatividade. Nossas antepassadas se reuniam com os retalhos, né, adquiridos da roupa que elas costuravam dos senhores das senhoras de engenho. Elas se juntavam para fazer esse artesanato e conversar sobre a necessidade, sobre a saudade da terra natal, né, de África, sobre a vontade de sair daquela situação de subalternidade, de escravização. Falavam suas dores, seus sonhos. E a roda de fuxicaria tem justamente esse propósito de reunir pessoas para contarem suas histórias. O projeto é uma iniciativa do coletivo Nosso Quilombo, formado por artistas e lideranças comunitárias de Itapuã. A proposta é resgatar o sentido de comunidade a partir das tradições afro-indígenas e das práticas coletivas. Dona Ana Maria das Virgens é mestre griot, considerada guardiã da memória ancestral e responsável por manter viva a história e a cultura da comunidade. Muitas pessoas da cidade vinham trazer roupa para as lavadeiras de Itapuã. E a gente aprendia com o mais velho, quem sabia mais ensinando os jovens, ensinando aos outros, porque era para ajudar o nosso sustento, comprar um caderno, comprar um livro. Nossos pais, às vezes, trabalhavam, como meu pai era mestre de obra, mas a gente já tinha esse trabalho, que aqui em Itapuã era difícil. Ananda Luiza é estudante e participa do projeto pela primeira vez. É muito boa. Aí você vai aprendendo, às vezes você parece que não sabe, mas você vai se acostumando. E como está sendo participar aqui desse momento? Muito bom. Tem um bocado de gente que eu conheço, as tias são muito legais, atenciosa. É bom participar do momento, porque também leva para a vida, né? Pensamento. E é isso. Além das rodas de fuxicaria, o projeto ainda vai promover outras ações culturais. Encerrar com samba de roda justamente para botar essa pele de sol, para sambar na roda, depois de fazer um fuxico, depois de escutar a nossa mestra griot. Manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, cultivar no solo outra riqueza, preservação ambiental e geração de renda para agricultores familiares. A boa nova está rolando no Paraná, com o plantio sustentável da erva mate à sombra das majestosas araucárias, bela paisagem do estado. A prática agrícola foi debatida em audiência pública. Sistemas tradicionais e agroecológicos de produção da erva mate sombreada nas florestas com araucária. Esse foi o tema da reunião organizada pelo Bloco da Agricultura Familiar, coordenado pela deputada estadual Luciana Rafaim. O encontro teve o objetivo de dar visibilidade a essa prática que alia desenvolvimento rural sustentável à conservação ambiental. Agricultores familiares, técnicos e representantes
representantes do Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos da Erva Mate participaram da discussão, que também destacou conquistas recentes e avanços legislativos em prol do setor. Um dos principais focos do encontro foi o reconhecimento internacional concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, que classificou o sistema produtivo da erva mate sombreada com araucária como um sistema importante do patrimônio agrícola mundial. É um sistema de produção de erva mate dentro da floresta com araucária. E isso é muito importante, porque os remanescentes de floresta com araucária que nós temos no estado, eles ainda estão preservados, eles ainda estão em pé, muito em função da produção de erva mate que é feita dentro da floresta. Então, isso é muito importante. E além do que, a gente está falando de agricultura familiar. Quando a gente fala de sistemas tradicionais de erva mate, nós não estamos falando só de erva mate. Nós estamos falando da produção de várias culturas, né? Milho, feijão, arroz, né? As hortaliças, as frutas, que essas famílias, que são agricultores familiares, produzem. Além do que, de todos os serviços ecossistêmicos que essas propriedades oferecem para o conjunto da sociedade. A deputada estadual Luciana Rafaim ressaltou a importância do reconhecimento internacional para fortalecer a valorização local. Ela também destacou que foi apresentado um projeto de lei que propõe reconhecer essa prática como patrimônio cultural e material do estado do Paraná. É muito importante, por isso que apresentamos esse projeto de lei aqui no estado do Paraná, tendo em vista esse reconhecimento agora internacional pela questão da FAO, né? Esse reconhecimento, então, hoje o selo do CIPAM para os nossos produtores de erva mate, a erva mate sombreada aqui no nosso estado. O estado do Paraná é um dos estados que mais produz erva mate e tem hoje cerca de 30 mil famílias que produzem erva mates. Dessas 30 mil, cerca de 70% são de erva mate sombreados. Então, é um reconhecimento como também uma forma de produção sustentável. Ter esse reconhecimento feito pela FAO, que é a ONU, né, reconhecendo que esse é um sistema importante, né, e sustentável. E é verdadeiro, porque a erva mate sombreada, ela não tem adição de nenhum aditivo químico, não tem veneno. Por isso, esta conquista merece o aplauso, né, do povo paranaense e brasileiro. O coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Paraná, Elisandro Paulo Kreit, avaliou que o selo CIPAM representa mais dignidade, justiça e possibilidades de renda para os agricultores. É uma conquista de mais de 3 décadas de história, de luta, de organização dos agricultores, se organizando em sistemas agroecológicos diferenciados que hoje, mundialmente sendo reconhecidos pela FAO, traz com certeza muitos reflexos positivos para a vida desses agricultores. Agora o grande desafio a partir da legislação aqui do estado do Paraná, a partir desse selo que reconhece como um sistema importante de agricultura mundial, o sistema produtivo da erva mate sombreada na araucária, de forma agroecológica, e isso vai dar com certeza para os agricultores familiares uma condição, inclusive de mais renda, mais dignidade, mais justiça, porque hoje muitas vezes os agricultores são explorados na atividade da agricultura familiar. E aí a oportunidade de pensar agroindustrialização, comercialização através do cooperativismo, do associativismo vai ser, sem dúvida nenhuma, com esse reconhecimento da FAO, vai dar essa condição para os agricultores familiares. A Hora do Brasil. Algumas pessoas vão lembrar que era assim que se chamava o programa de rádio criado no governo Vargas e que está fazendo 90 anos. Simplesmente o mais antigo do país e do hemisfério sul ainda no ar. Em 1962, ganhou o nome atual, A Voz do Brasil. Para celebrar a data, sessão solene, selo comemorativo dos Correios, moeda especial e essa reportagem da TV Senado. Esta é a Voz do Brasil.
Há 90 anos, essa frase marca o início do programa de rádio mais antigo do país ainda em transmissão. A Voz do Brasil atravessou gerações, regimes políticos, avanços tecnológicos e transformações na comunicação sem perder a essência, que é levar informações oficiais e prestação de contas do poder público a todos os cantos do Brasil. Então, a missão mais importante da Voz do Brasil é exatamente isso. Traduzir para o brasileiro aquela legislação que muitas vezes naquele formato legislês ia passar por ele como um ruído, a gente tenta trazer de uma forma mais didática sobre como aquilo vai impactar na vida, realmente, na prática do cidadão. Criada em 22 de julho de 1935, no governo Getúlio Vargas, a Voz do Brasil é transmitida de segunda a sexta-feira com informações dos poderes da República. O programa tem duração de 1 hora e é dividido em blocos de notícias. Ao longo dos anos, a Voz do Brasil passou por várias transformações. Em Brasília, 19 horas. Todo mundo já ouviu aquele bordão, né, em Brasília, 19 horas, mas desde 2018 houve uma flexibilização do horário. Então nós tivemos inclusive dúvida com essa flexibilização se a audiência cairia, se as pessoas continuariam a escutar a Voz do Brasil em todo o país. E as medições que nós temos é que sim, as pessoas continuam ouvindo a Voz do Brasil. E não é só pelo rádio que dá para acompanhar a Voz do Brasil. A Rádio Senado foi pioneira em formatar o conteúdo da Voz do Brasil no modelo de podcast e distribuir nos principais agregadores de áudio do país. E, para nossa surpresa e satisfação, hoje a Voz do Brasil é o nosso podcast jornalístico mais ouvido e mais acessado pelos ouvintes, pelos internautas de todo o Brasil. Vai ter novidade na trilha sonora. Ela viria como uma forma de unificar um pouco mais a identidade sonora das 4 instituições que fazem a produção da Voz do Brasil diariamente, mantendo, logicamente, como tema principal o Guarani, de Carlos Gomes. A editora-chefe da Voz do Brasil no Senado explica quais são os critérios para a seleção das notícias do programa. É difícil a gente compactar tudo que está sendo feito no Senado em 10 minutos, mas o que a gente faz é procurar sempre selecionar os assuntos mais relevantes, os assuntos que vão impactar o maior número de pessoas. A gente procura sempre trazer um equilíbrio para o jornal também, que isso é muito importante, já que a gente aqui tem vários partidos e representações de várias linhas ideológicas. E quem trabalha no programa não esconde o orgulho. Desde adolescente eu brincava de apresentar a Voz do Brasil, porque todo mundo falava que eu tinha voz de locutor. E o destino quis me trazer para cá para apresentar a Voz do Brasil. Então é um sonho de adolescente realizado. Talvez um destino cumprido aí, né? É muito gratificante, né, saber que essa mensagem ela está chegando assim em lugares às vezes muito remotos, lugares distantes, né, fora desse conglomerado urbano. Eu estou há 7 anos à frente do jornal, para mim é um orgulho fazer parte dessa história. Você já ouviu aquela modinha? Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Pois é, a reconhecida obra artística da rainha da ciranda, já catalogada pelo IPHAN, agora pode ser reconhecida como manifestação da cultura brasileira. É Pernambuco enriquecendo o Brasil. O projeto está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Confira a reportagem da nossa parceira. Conhecida como Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá é um símbolo de resistência cultural e celebração da identidade pernambucana. Aos 80 anos, ela continua ativa, coordenando um ponto de cultura na ilha onde nasceu, cantando e dançando a tradição do seu povo. Foi justamente para preservar essa história viva que a deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, propôs o projeto de lei reconhecendo oficialmente o trabalho da artista. Que ela seja preservada, protegida, valorizada, incentivada e difundida. Então a gente quer que essa expressão da cultura popular tão rica
seja levada para os 4 cantos do nosso país. Lia de Itamaracá já foi reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2005. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural e tem sua trajetória registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Agora, o reconhecimento por lei fortalece a proteção da obra da cirandeira e, principalmente, da visibilidade, a tradição e outros nomes da ciranda. Sim, a gente tem vários outros cirandeiros e cirandeiras importantes. Em Pernambuco a gente tem, que é um berço cultural, né? De lá saem grandes artistas. A gente tem o mestre Baracho, que foi um grande compositor de ciranda e também mestre de maracatu. Do nosso estado tem Dona Duda, que criou a ciranda do Janga, mas eles já não estão mais entre a gente. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue para o Senado. Para a autora, não se trata apenas de uma homenagem, mas uma ação estratégica para preservar a identidade de todo um povo. Ela representa união, resistência, uma identidade coletiva, né? Porque se junta todo mundo ali, fica de mãos dadas e dança uma ciranda. E Lia de Itamaracá é a grande referência dessa manifestação. Não apenas como artista, mas ela é um símbolo vivo de coragem, de luta, de fé, de determinação, que superou todas as dificuldades e até a tentativa de silenciamento da nossa cultura e se manteve firme no seu propósito, levando e difundindo a cultura, né, pro mundo todo, não só pro Brasil. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Bacana, né? É o reconhecimento da cultura popular. Bom, você fica agora com a participação das pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Para rever esse programa, você já sabe, tá tudo na internet. Você pode acessar as nossas redes ou o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Foi muito interessante ver a arquitetura, um pouco de Oscar Niemeyer e tudo isso. Acho que como a Câmara é como organizada, o Senado também, acho que a arquitetura, acho que muito adorei. Acho que é importante porque é bom conhecer como funciona a Câmara, o Senado, são as instituições da democracia. Acho que é muito interessante conhecer. Foi uma visita impressionante e uma cultura muito rica que nós temos, que infelizmente às vezes a gente não dá tanto valor. Todas as obras e também tudo que foi apresentado é importante, mas as obras foi o que me chamou mais atenção. Eu acho muito importante porque eu até trouxe meus filhos para conhecerem, porque é daqui que saem decisões que pautam a nossa vida, né? Então é bom a gente saber a estrutura, como que é organizado, bonito. A grandeza do ambiente, o tamanho, né, a proporção e a beleza das artes, né, das obras que tem, que a gente até então eu desconhecia. Quem tiver oportunidade poderia estar passando, conhecendo. A gente faz questão de estar divulgando para quem vier a Brasília, conhecer, que é um lugar bem interessante. Começando do princípio que era um sonho, né, visitar esse local. E posso dizer que o que chamou minha atenção foi o geral, tudo praticamente, sem palavras.